Bom, então nessa aula a gente vai aprender como treinar IA para uma loja de carros. Bom, aqui eu separei o que a gente vai usar para esse treinamento. Vamos lá. A gente vai usar majoritariamente um assistente de perguntas fixas mais variáveis. A gente vai usar um FAQ de perguntas e respostas clássicas de um comprador de carros que está entrando em contato com uma loja de carros, né? A gente vai usar um gatilho para cada carro. E nesses gatilhos a gente vai colocar a foto do carro. A gente vai usar um gatilho com a lista de todos os carros que tiver na loja para o cliente poder consultar. E também a gente vai usar um gatilho de transferência para humano, para que em determinado momento, caso o comprador queira falar com um humano, com o vendedor, né, o vendedor possa ser avisado para vir atender esse cliente, tá bom? Então aqui no treinamento de perguntas variáveis, eu já separei aqui pra gente entender um pouquinho qual que vai ser a lógica, tá? O que eu coloquei aqui? Somos a Pamavel Automóveis. Oriente o cliente a perguntar lista de carros quando ele iniciar o atendimento e ofereça sempre para ele uma visita à loja, principalmente se ele demonstrar interesse em algum carro. E coloquei o endereço da loja, tá? Esse treinamento para perguntas variáveis, pessoal, é importante, no caso da loja de carros, que a gente seja bem sintético para que ele realmente cumpra o objetivo. Ele só vai usar essas informações quando nenhuma pergunta do FAQ puder responder ele. Então, caso nenhuma pergunta que a gente coloca aqui no FAQ puder responder ele, o melhor que a gente tem que orientar é convidar ele para visitar a loja ou orientar ele a perguntar sobre uma lista de carros. Bom, e o que tem aqui no FAQ, né? Quais tipos de veículos vocês vendem? Como posso agendar um test drive? Como funciona o financiamento de veículos? Vocês aceitam veículos na troca? Quais documentos são necessários para comprar um carro? Vocês oferecem garantia nos veículos? Posso fazer inspeção pré-compra? Vocês auxiliam com o seguro do carro? Há serviço pós-venda e manutenção disponível? E onde vocês estão localizados e quais os horários de funcionamento? São perguntas clássicas de uma loja de automóveis, né? Coloquei aqui 10 perguntas, mas vocês podem colocar quantas vocês quiserem. E dependendo do cliente que vocês estiverem trabalhando, vocês podem colocar perguntas mais específicas, né? E aqui também eu separei aqui alguns carros que a gente vai cadastrar a título de exemplo. Um item para cada carro e dentro desse item já tem as informações do carro. Então aqui no item eu coloquei o, o nome do carro, né? E aí nas informações eu coloquei de novo o nome do carro para o cliente saber, o valor e a ficha técnica. Aqui vocês podem ficar à vontade para colocar a informação que vocês quiserem sobre o carro. Então aqui no caso eu cadastrei 4 carros, tá pessoal? A título de exemplo, tá bom? Também a gente vai criar mais um gatilho aqui com a lista de carros. Eu já vou criar tudo aqui para ficar mais fácil, a gente só sobe o documento lá e o aplicativo já cria tudo pra gente, tá bom? Bom, então eu acabei de criar mais um gatilho aqui com a lista de carros, né? Que contém todos os carros que tem na loja, tá? Eu vou salvar aqui e a gente vai lá pro aplicativo agora. Bom, aqui a gente vai criar. Vamos começar pela base de conhecimento, tá? Então, basicamente, a gente vai subir esse documento aqui na plataforma. E ele já vai iniciar o treinamento. Enquanto ele inicia o treinamento, a gente vai criar o assistente de perguntas fixas mais variáveis. Então, loja de carros, a gente vai dar esse nome para ele. E é esse modelo aqui que a gente vai usar. Perguntas definidas mais perguntas variáveis. Qual base de conhecimento? A base de conhecimento padrão, que a gente acabou de subir o documento lá. Informações gerais para perguntas variáveis, que a gente separou aqui, que eu expliquei para vocês, né? As orientações. E criar o assistente. Pronto.
O assistente está criado, né? Enquanto isso, ele já subiu aqui todas as perguntas que a gente colocou lá no FAQ, né? Ele está subindo ainda, né? Vou esperar ele terminar, depois eu volto com vocês. Bom, pessoal, para vocês verem como ficou, tá? Nesse segundo documento eu coloquei a lista de carros da loja, né? E aí eu coloquei cada item um carro, o valor, a ficha técnica, e olha como que ele me devolveu os treinamentos, né? Quanto custa? Aí os preços variam de acordo. Aí ele fala quanto custam os carros, né? Qual o prazo de entrega, qual é a quilometragem, aí ele fala a quilometragem dos carros, se o carro é automático. Ou seja, não é isso que a gente precisa aqui, tá? Então, essa inserção dos carros a gente vai fazer de forma manual, porque o que a gente precisa é de um gatilho para cada carro, para depois a gente poder colocar as imagens nesse gatilho, entendeu? Então essa parte a gente vai fazer manualmente. Então eu estou aqui excluindo as informações desse último treinamento, né, para deixar só as informações do primeiro treinamento que a gente fez. E a gente vai começar agora a inserir manualmente os carros, tá bom? Bem tranquilo, a gente só precisa copiar as informações que estão aqui, tá? Então, essa informação inicial aqui, não precisa colocar, não precisa colocar tudo isso aqui no nome, né, pessoal? Vamos deixar só as informações mais relevantes. E aqui no conteúdo a gente pode colar do jeito que estava lá, tá bom? Aqui, aqui na ação, pessoal, vem a parte importante, tá? Na ação, o que a gente vai colocar? Enviar imagens. Quando a gente colocar enviar imagens, ele vai abrir essa parte aqui, tá? Então agora a gente vem aqui e vai procurar as imagens do Audi. Vamos lá. Eu separei aqui algumas imagens, né? Então essas são as imagens do Audi. A gente seleciona, ele já fez o upload ali e a gente vem inserir gatilho. Pronto, está inserido, tá, pessoal? Ele já carregou aqui todas as imagens e ele vai demorar um pouquinho para subir as imagens, tá vendo aqui, né? Então fiquem tranquilo que ele vai subindo aos poucos daí, tá bom? Vamos lá, vamos colocar o próximo agora, que é a BMW. Então, pessoal, basicamente o cadastro de automóveis ele vai ser dessa forma, né? Para a aula não ficar muito extensa e não ficar prolixa, eu vou cortar essa parte e quando eu tiver terminado de cadastrar os carros eu volto aqui com vocês. Bom, então eu já terminei de cadastrar os carros aqui, são os 4 carros de exemplo, né? As fotos já estão aqui, tá? Tudo aqui. E agora a gente vai cadastrar um gatilho com a lista de carros. E quando o cliente perguntar sobre quais carros estão disponíveis, a gente vai enviar uma lista de todos os carros para ele. Dessa forma, ele vai poder se orientar. Ele vai saber quais carros tem e a hora que ele perguntar sobre algum carro, a inteligência artificial manda as informações sobre aquele carro. Então aqui a gente vem na lista de carros e copia todos os carros, tá? Esse gatilho sem ação, tá bom? E a gente já pode inserir, já está aqui, pronto. E a gente já pode testar o nosso assistente para a loja de carros. Vamos lá no WhatsApp, criar uma nova instância. Sempre aguarde alguns segundinhos até ele criar a instância, tá, pessoal? Aí quando ele criar, a gente clica aqui
e ele já vai gerar o QR Code para a gente escanear com o WhatsApp. Vou aqui escanear o QR Code. Bom, QR Code escaneado. A gente sempre tem que lembrar, depois de escanear o QR Code, de escolher qual assistente que vai começar atendendo nessa instância. Nesse caso aqui a gente só tem um, né? Ah, e eu esqueci, né, pessoal, de colocar o gatilho para transferir para humano, né? Então, vamos supor que a gente vai colocar quero falar com o vendedor. Quando o cliente falar quero falar com o vendedor, a gente vai colocar uma resposta para quando o cliente falar quero falar com o vendedor, a gente vai colocar a ação de transferir para o humano, né? E aí aqui sim a gente coloca a mensagem de transferência. Então, aguarde alguns minutos que nosso vendedor já irá te responder por aqui. E aí aqui, pessoal, a gente coloca o número do vendedor. Vou colocar aqui o número da nossa equipe para mostrar a mensagem como vem para vocês depois. Então, a gente coloca a mensagem de transferência, coloca o número e já pode salvar o gatilho, ele já está pronto, tá, pessoal? Agora sim a gente pode testar. Pessoal, depois de fazer alguns testes aqui, eu fiz algumas mudanças e para vocês entenderem, trabalhar com inteligência artificial é sempre testar e otimizar. Não tem jeito, tá, pessoal? É assim mesmo que funciona o trabalho. Então, o que eu mudei aqui? A descrição para as perguntas variáveis. Quando a gente tem um cenário que a gente não quer que a inteligência artificial fuja do nosso script, é melhor a gente ser mais sintético nas palavras. Então eu mudei aqui. Somos a Panvel Automóveis e nunca fale quais carros temos. Fale para o cliente perguntar lista de carros. Por quê? Porque estava correndo o risco de ela criar carros que não tinha ali, dependendo de como o cliente perguntasse, tá bom? Então, dessa forma, ela já está treinada para suprir o que a gente precisa. Qualquer coisa que o cliente perguntar, ela vai saber responder também com todo o treinamento que ela tem por trás. Então, o mais importante aqui é a gente orientar ela a sempre falar para o cliente ir atrás da lista de carros, tá bom? Então, eu fiz essa alteração. Aqui eu fiz apenas duas mudanças. Ao invés de lista de carros, eu coloquei qual a lista de carros disponível para ficar mais amigável, mais parecido com o que o cliente vai perguntar. E eu também coloquei quando o cliente falar que quer comprar um carro, para ela orientar o cliente. Se ele já escolheu o carro, ele pede para falar com o vendedor. Se ele ainda não escolheu o carro, ele pede a lista de carros. E aí, quando ele achar um carro que ele tem interesse na lista, ele pergunta sobre aquele carro, tá? Só fiz essas modificações e agora sim já está pronto para a gente literalmente colocar numa loja de carros para atender os clientes dela. Bom, vamos começar com um olá. Então ela já me recebeu, já me chama pelo nome, né? Apresenta a loja e pergunta como pode ajudar. Perfeito, pessoal. É disso que a gente precisa, tá? Vou falar para ela que quero comprar um carro. E aí, ela falou, ela deu exatamente a orientação que a gente passou para ela, né? Por quê? Quero comprar um carro. O cliente pode falar logo no início, ou o cliente pode falar realmente lá no final, depois que ele já escolheu o carro. Então, aqui no nosso caso, a gente ainda não escolheu o carro e ela fala para a gente perguntar pela lista de carros disponíveis. Então, vamos perguntar sobre a lista de carros disponíveis.
E aí aqui ela trouxe exatamente os carros que eu cadastrei lá na base, né, pessoal? Então eu cadastrei 4 carros e são esses 4 aqui. Então aqui vou falar para ela que tem interesse na BMW X1. E nesse momento, né, pessoal? Olha só, que maravilha, né? Então ela já trouxe pra gente exatamente a ficha técnica que a gente colocou ali e todas as fotos do carro, né, pessoal? Que coisa linda, né? Então, por exemplo, vou perguntar aqui, posso fazer um test drive? Olha só, pessoal. Ela já respondeu exatamente o que a gente precisa. Vamos perguntar como funciona o financiamento. E ela já trouxe todas as informações que a gente cadastrou aqui na nossa base sobre financiamento, né, pessoal? Ó, oferecemos várias opções de financiamento com parceria em instituições financeiras. Exatamente o que ela trouxe aqui pra gente, né? Então vamos falar agora o, a cereja do bolo que a gente quer falar com o vendedor. E aí, né, pessoal, perfeitamente ela já trouxe a mensagem de transferência e já falou pra gente, né, que o vendedor tá chegando aqui para responder. Então, se a gente vê, nesse momento o vendedor vai receber uma notificação lá no WhatsApp dele, tá? E eu vou mostrar aqui para vocês como que chega essa notificação. Bom, pessoal, como eu só estou com 2 telefones disponíveis, ó, vocês podem ver, chegou aqui no número do nosso vendedor, tá bom? Mas para ficar mais fácil de vocês verem, talvez aí não esteja dando para ver tão visível, eu vou redirecionar aqui nessa própria conversa só a título de demonstração para vocês, para a gente conseguir ver aqui na tela do computador. Então, pessoal, nesse exato momento que o cliente fala que quer falar com o vendedor recebe exatamente essa mensagem. Um cliente acaba de solicitar transferência para atendimento humanizado com a seguinte mensagem: quero falar com o vendedor. Número do cliente e nome do cliente, tá? Nesse momento, pessoal, em empresas que de repente cada vendedor usa o próprio WhatsApp, o telefone da empresa não fica tão disponível, né? O cliente, o vendedor, pessoal, ele pode pegar do próprio WhatsApp dele esse número. Esse número, ele já fica em azul aqui, como vocês podem ver. E se ele simplesmente clicar aqui nesse número, já aparece conversar com o WhatsApp e o número. Então ele clica ali em conversar, já abre a conversa, ele já sabe o nome do cliente e ele já pode dar andamento no atendimento, tá? Então ele pode ouvir para esse número que estava a inteligência artificial, ou você pode integrar uma equipe com diversos vendedores através dessa sistemática, tá bom? Então, é assim que a gente vai operar no caso de uma loja de automóveis, né? Primeiro passo, a gente cria os FAQs, que é o principal, depois a gente vem, adiciona os modelos, adiciona as fotos aqui, né? Os modelos com as fotos, e aí a gente coloca a lista de todos os produtos, que é extremamente importante, né? A gente coloca um gatilho de transferência para o vendedor e a gente coloca alguns gatilhos de otimização aqui, por exemplo, quando o cliente fala que quer comprar, né?
E aqui no assistente principal vai ser um assistente de perguntas definidas mais perguntas variáveis. E aqui a gente foca sempre em limitar esse assistente para que ele não fuja do script que a gente quer. Então a gente não precisa dar muita informação para a inteligência artificial, tá, pessoal? Ela já é inteligente. É mais importante aqui, em determinados casos, a gente falar para ela o que ela não pode fazer, tá? E colocar menos informação para que ela seja fiel às informações que a gente coloca aqui e seja mais obediente, tá bom? Então é assim que a gente vai conseguir um desempenho mais avançado. É um treinamento, teoricamente, simples, porque ele só usa um assistente, né? Mas ele também exige uma certa atenção para que a gente faça a inteligência artificial fazer exatamente o que a gente quer e nunca fugir do script. Então, nos treinamentos que vocês forem fazer, nas implantações que vocês forem fazer para os seus clientes, pessoal, sempre foquem bastante no teste, né? E na otimização. Então, depois que vocês terminarem o treinamento, vai lá, testa como se fosse um cliente. Se viu que tem alguma coisa ali que precisa ajustar, vem, ajusta o treinamento geral, ou coloca um gatilho a mais, ou muda ali o nome dos gatilhos, né? O nome aqui do gatilho ele também é muito importante para acionar da forma correta, de acordo com o que o cliente realmente está perguntando ali. Então, é assim que a gente faz um treinamento de uma loja de carros, tá, pessoal? Qualquer dúvida que você tiver, fala com a gente na comunidade. A gente está sempre lá tirando dúvidas. E vamos para cima. Esse é o momento de revolucionar a sua carreira, revolucionar a empresa dos seus clientes, revolucionar o mundo que está à nossa volta, que está se reconstruindo e gerando novas oportunidades para todos nós.